Versículo 15 diz que os pés eram semelhantes ao bronze polido como refinado numa fornalha, e a voz era como o som de muitas águas. Lá em Ezequiel capítulo 43, ele diz assim, eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então percebam que esses profetas, Daniel, Ezequiel e Isaías, eles têm uma visão muito semelhante a essa que João tem. Versículos 16, então. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E a gente viu no finalzinho desse capítulo que as 7 estrelas são os anjos, são os pastores das 7 igrejas. A gente estudou também essa questão aí, quem são esses anjos? Então a gente chega à conclusão que os anjos seriam os dirigentes daquelas igrejas, ou os pastores, tá? A gente está vendo várias descrições aqui de Jesus. Nós não vamos nos ater tanto a elas, mas essa aqui em especial eu quero fazer alguns comentários, tá bom? No versículo 16. Então, esse homem que João vê, ele tem na mão direita dele as 7 estrelas, que são os 7 pastores, e a gente entende também que ele está no meio das igrejas, tá? Então ele vai dizer que da boca dele saía uma afiada espada de 2 gumes, de 2 lados. Tá? Então a gente vê que isso aí não significa necessariamente que sai da boca do Senhor uma espada ali. A gente tem essa ideia, poxa, João viu uma espada saindo da boca dele. A gente viu que na mão direita de Jesus ele tinha 7 estrelas, um simbolismo dos 7 anjos. E a gente viu também que ele estava no meio de 7 castiçais, que também são simbolismos. Então eu só tenho que entender que essa espada aí, de 2 gumes, seria um simbolismo também. E qual é a proposta que eu vou trazer para vocês a respeito disso aí? Tá? Eu vou trazer pelo menos 4 propostas que simbolizam essa espada de 2 gumes que saem da boca dele. Vamos a elas então. A primeira, Isaías capítulo 11, versículos 13 e 4, vai dizer assim, Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, Isaías é um livro que foi escrito lá em torno de 700 anos antes de Cristo. Ele vai dizer que ele vai castigar a terra com a vara de sua boca. Isso aqui eu tenho como um dos 4 pontos que eu vou tocar para vocês. Os 4 pontos são o seguinte. Essa espada significa julgamento, condenação, salvação e justiça. Tá? A gente vê aí que ele usa a vara da sua boca para castigar a terra, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ele está se referindo, então, lá no final da grande tribulação, quando ele voltar, seria a segunda vinda de Jesus. Nós vamos falar muito disso durante o nosso estudo, durante o ano. Então, aqui ele está se referindo, Isaías está se referindo ao perverso, ou ao anticristo. Isaías também, vou aproveitar ali que nós já estamos em Isaías, agora só que no capítulo 49, versículo 2, ele diz o seguinte: Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Mais uma vez ele se refere a uma espada aguda na boca dele, na boca do Senhor. Vamos lá para Efésios agora, Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu falei aqui que uma delas seria a questão da justiça, como a palavra de Deus também. Hebreus capítulo 4, essa passagem aqui é muito conhecida da igreja, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui ele faz uma alusão à espada de 2 gumes como sendo então a palavra de Deus, mais uma vez. Capítulos 2 de Apocalipse e capítulo 19. Ele vai falar no primeiro, então, portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca.
Vejam esse simbolismo da espada na boca do Senhor. E lá no finalzinho de Apocalipse já também falando, da mesma forma que Isaías falou dessa batalha final contra o anticristo, lá em Apocalipse 19 ele vai dizer: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então essa passagem de Apocalipse, ela fala da batalha do Armagedon, que vai ser no final da grande tribulação. Também não se preocupem com isso, nós vamos debater com calma mais à frente. Tá? Então esses aí são os 4 pontos que eu queria tratar dessa espada aí. Ela não significa necessariamente que saia uma espada da boca de Jesus ali e ele sai com a espada matando todo mundo. Não, é um simbolismo também. Tá? E eu trouxe 4 propostas que seriam salvação, justiça, julgamento e condenação também. Tá? E a própria palavra de Deus, como a gente abordou aqui. Aqui vai dizer então que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ainda no versículo 16, tá? de Apocalipse 1. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, versículo 17, e eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas. Então aqui João, ele vê tudo isso, essas qualidades de Jesus, que seria o Jesus glorificado, como ele seria hoje, vamos dizer assim, ele se apresenta a João dessa forma. Ele é semelhante ao Filho do Homem. Ele tem vestes talares, vestes brancas, compridas, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça dele e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, e a voz era como o som de muitas águas. E ele mostra ainda que ele tem na mão direita 7 estrelas, que são os 7 pastores. Da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes, e o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Então aí João, após ver toda essa imagem do Senhor Jesus, ele vai cair a seus pés como morto. Só que aí ele pôs sobre mim, sobre João, a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. E aí ele continua no versículo 18, ele diz: é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos lá então. O que diz lá em João, capítulo 14, versículos 19 e 20? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Romanos capítulo 6, versículos 8 e 9. Diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, ele não morre mais, e a morte já não tem domínio sobre ele. Oséias capítulo 13, versículos 14, diz assim: eu os remirei da mão do inferno, eu os resgatarei da morte. Onde estão a morte e as tuas pragas? Onde está o inferno a sua perdição? Paulo ele vai repetir aos Coríntios isso lá em 1 Coríntios, dizendo o seguinte a respeito da ressurreição. E quando isto que é corruptível, ele se refere ao nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, essa que nós lemos aqui em Oséias. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então existe, irmãos, uma promessa de Deus, que assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar.